Defensor, neste sábado, dia 18 de dezembro, nós estivemos aqui no cemitério local, aonde políticos, amigos, familiares do Dr. Adail Nunes da Silva se reuniram para lembrar aí a memória do ex-prefeito 35 anos depois do seu falecimento. Na oportunidade, diversos discursos, diversos políticos falaram, entre eles Dr. Dimas Eduardo Ramalho, ele que é conselheiro do Tribunal de Contas e também o próximo presidente do tribunal. Além disso, também ex-prefeitos como o Tato Nunes, próprio filho do Negão. Vamos acompanhar as entrevistas. Muito, porque ele era advogado, era um cara respeitado, era com grande formação jurídica, mas um líder político nato e popular. Ele falou, era uma junção de homem público com grande responsabilidade, mas que tinha na população e na proximidade com a população a sua característica. Então, eu trago aqui, estava falando com o Dimas, quando lá atrás, na época dos bons comícios, eu vinha com meu pai, ainda moleque, devia ter 10, 12 anos de idade, quando meu pai iniciou, e aqui em Taquaritinga era sempre com muito calor, com muita emoção. E eu me lembro de começar a olhar a vida pública aqui nos palanques de Taquaritinga. Então eu queria cumprimentar o Tato e o Augusto. A Taquaritinga tem grandes filhos, né? Tem grandes referências nacionais, e uma delas é o Augusto Nunes, filho do Negão, que é um grande jornalista que honra Taquaritinga e todo o nosso estado de São Paulo e o Brasil. E o Tato, que acabou me pegando na mão também e fazendo essa história bonita que a gente tem de trabalho com Taquaritinga. Eu sempre fui, graças a Deus, o deputado mais votado de Taquaritinga. Claro, depois que o Dimas deixou de ser, porque aí é covardia, não tem nem como falar, mas graças a vocês. Então eu agradeço muito, Ney, Milton, prefeito, dizer que Paulinho, a gente tem um compromisso de trabalho com a Santa Casa, com o Hospital de Olhos, com o Horto de Deus, com todas as entidades. A gente está presente aqui como forma de retribuir muito que vocês fazem por nós. E para mim é um privilégio poder estar nessa homenagem dos 35 anos da passagem do Negão, e trago essa recordação carinhosa, calorosa do meu pai, que teve o privilégio de conviver com a família Nunes da Silva e principalmente com o Negão, e deixou aí esse trabalho pra gente. Que Deus continue abençoando ao lado do Negão a nossa querida Taquaritinga. Estamos nesse sábado, dia 18, isso mesmo, né? 18 de dezembro, aqui, um lugar até meio estranho da gente gravar uma entrevista, mas estamos dentro da capela aqui no cemitério municipal, porque neste sábado, o Dr. Dimas Ramalho promoveu aí um encontro de amigos para lembrar dos 35 anos da memória do Dr. Adail. Dimas, o que o senhor pode falar para a gente em relação a essa homenagem aí? Primeiro, agradecer a presença do defensor. Aliás, eu me informo muito de Taquaritinga pelo defensor, falei já. É uma honra poder falar com vocês. Segundo, uma homenagem que lembra a morte do maior líder político de Taquaritinga. Foi aquele que unificou todo mundo, que perdoava o prefeito durante 4 vezes. Uma pessoa que marcou profundamente a nossa vida política, me influenciou muito, o melhor amigo do meu pai aqui na cidade. Enfim, pessoas assim você não pode esquecer nunca. Não que está esquecido, mas que de vez em quando tem que lembrar e reiterar as bandeiras dele. Perdão, democracia, respeito ao adversário, política não é ódio, né? E sobretudo trabalhar pelo bem de todos. Coisas que às vezes, nos dias de hoje, os políticos se esquecem, né?
Só tenho também para te agradecer pelas palavras em relação ao defensor e como você falou durante aí o seu discurso, né? O pessoal todo reunido, o Negão conseguia aglomerar esse número grande de pessoas e as principais lideranças, ex-prefeitos, ex-funcionários, pessoal todo da política aqui de Taquaritinga, né? Adversários que se respeitavam e se respeitam até hoje, mesmo 35 anos aí depois do seu falecimento. Você disse bem, veja, ex-prefeitos, prefeitos, vereadores, ex-vereadores, de todos os partidos, todas as tendências. Uma política é isso, política não é guerra. Política é eleição, disputa, mas não é guerra. Acaba as eleições, você recompõe, porque todo mundo mora na mesma cidade, tem os mesmos interesses, né? E o Negão significava isso, a possibilidade do perdão, possibilidade de ter relações boas com os adversários, pessoas que amavam. Então, eu acho que é um exemplo para todos nós, nesses dias que vivemos, de intolerância, de ódio, de todo mundo dono da verdade, de agressão. É um exemplo que eu quero trazer de novo, pessoal. Democracia, respeito, é isso que nós precisamos fazer aqui na nossa cidade e no Brasil. E para quem não lembra, né, o Negão foi prefeito e o seu pai, Dr. Horácio, foi vice, né? E aí até a gente estava conversando aqui de que provavelmente logo no começo do ano nós também teremos aí os 35 anos em homenagem ao Dr. Horácio. O que o senhor tem para falar em relação ao pai do senhor? É verdade, eu falei há pouco, meu pai era o melhor amigo do Negão e vice-versa. E meu pai era totalmente diferente do Negão. O Negão era uma pessoa que falava bastante, contava piada, era efusivo, falava palavrão. Era uma festa o Negão. E meu pai era diferente, era mais discreto, era uma pessoa muito religiosa. O Negão também era, claro. Mas eles se completavam. Eu acho que o Negão existiu muito por conta do meu pai e meu pai por conta do Negão. Eles formavam aquilo que a população denominou dobradinha da bondade, que é real isso, né? Não é cabotinismo, não é forçar a barra, é que realmente eles trabalhavam para a população mais pobre da cidade. Tanto que quando morreram deixaram uma casa para os seus filhos e um nome muito grande para que a gente possa continuar trabalhando. Eu sou fruto deles. Toda vez que eu exerço uma atividade pública, reconheço que é transitória, eu procuro sempre honrar a memória do meu pai, do Negão, de todos aqueles que construíram Taquaritinga, porque nós temos um prefeito hoje, que é o Vanderlei, como tivemos outros que passaram por aqui. O importante é que a cidade saiba entender que os mandatos são provisórios, mas que a cidade, os valores são permanentes. Obrigado, Dima. Um abraço e mais uma vez eu quero dizer para você, conheço tua família, teu pai, tua mãe, você desde garoto, agora teu filho, parabéns pelo trabalho que você faz. Eu sei que é difícil a imprensa no interior de São Paulo, no interior do Brasil. Nesse momento, você manter um canal aberto de difusão de notícias, de boas coisas, é muito difícil. Então, eu só desejo que você persista, por favor, continue fazendo isso, que você nos ajuda a cidade, ajuda a democracia e ajuda o bom propósito. Parabéns e quero sempre continuar sendo teu eleitor. Seguindo aqui neste sábado, na homenagem ao Dr. Adailton Nunes da Silva, estamos aqui com o filho do Negão, nosso querido amigo ilustre taquaritinguense Augusto Nunes, comentarista político, jornalista, sempre aí diariamente na Jovem Pan tecendo seus comentários e aí agradando um, desagradando o outro, mas esse é o papel do jornalista, né? É o nosso papel. É o nosso papel. Perguntar para você, Augusto, a lembrança do seu pai, 35 anos depois aí do falecimento, do passamento, as palavras que você falou muito, muito bonitas ali, emocionado. Olha, é muito comovente você participar de uma homenagem dessas, sobretudo pela presença de políticos, ex-prefeitos, todos os ex-prefeitos estavam aqui, prefeitos de outras cidades, que não foram necessariamente companheiros políticos do meu pai. Eu já tinha ficado emocionado no enterro dele, porque todos os adversários compareceram. Aqui, a gente tem representantes de outros partidos. Por quê? Porque o meu pai realmente unia. O Taquarão foi conduzido por ele, o trabalho do Taquarão, o erguimento do Taquarão, mas ele sempre dizia que foi feito por 2 prefeitos ao lado dele e pela cidade inteira apoiando. O Sérgio Salvani fez o buraco, onde se encontra o Taquarão,
E o Deolindo Dantas deu todo o apoio na transição. Eu cito sempre esse exemplo como o exemplo a ser seguido pela própria Taquaritinga. Quem faz aquilo, faz qualquer coisa. Por isso que é muito bom ver em ano não eleitoral os ex-prefeitos aqui unidos numa homenagem a quem sempre tratou muito bem a todos eles. Augusto, muito obrigado. Eu sei que o tempo está corrido, você deve ter outras coisas para fazer. Obrigado A família já Defensor. tá começando a sair aqui do cemitério. obrigado. Um local meio inusitado para a gente gravar uma entrevista, mas... Mas é que está, é o que eu estava dizendo. O meu pai, ele gostava tanto da vida e gostava tanto de festa, que ele, se estiver acompanhando essa festa aqui, está feliz. Ninguém precisa ficar triste, não. Ele gostava da vida. Amigos do Jornal Defensor, seguimos aqui na homenagem ao Dr. Adair Nunes da Silva, o Negão, e para falar aqui agora com o Tato, ex-prefeito, também filho do Negão. Na época, logo após o falecimento do seu pai, Dr. Horácio, pai do nosso amigo Dimas Ramalho, seguiu na prefeitura, né, era o vice-prefeito. Meses depois também faleceu. Você era aí o presidente da Câmara na oportunidade, né, se não me falha a memória, e isso porque eu nasci em 1988. Esses fatos aconteceram em 86, certo? Então, assim, eu só lembro de história. Mas vamos lá, vamos seguindo. Você, presidente da Câmara, acabou assumindo aí a prefeitura. Conta pra gente como é que foi essa sensação, o pai acabado de falecer, o vice-prefeito também acabado de falecer, muito próximo, né? Vocês, a família Nunes da Silva, Horácio Ramalho, né? E aí conta pra gente como é que foi esse período e 35 anos depois, relembrando tudo isso neste sábado. Bom, primeiro agradeço aí a presença do defensor, que sempre prestigia os grandes acontecimentos e, sobretudo, nos dá a oportunidade de conversar com o povo de Taquaritinga. Nós que agradecemos. Na verdade, quando meu pai faleceu, foi em dezembro de 86, eu lembro que eu assumi o Horácio e no fim do ano o Dimas ia ter que voltar para São Paulo para assumir um cargo lá de secretaria. E foi me convidar para ser presidente da Câmara. Falou, Dimas, não tenho intenção, você vê que eu estou trabalhando fora. E falou, não, mas meu pai precisa de apoio, a Câmara é um negócio que sempre complica, porque eu fui vereador, porque meu pai tinha dificuldade com a Câmara. E aí me convenceu para ajudar o pai dele. E em julho, 4 de julho de 87, falece o Horácio Ramalho. Essa é uma história que, quando você conta, é Guinness Book, porque nunca aconteceu de morrer o vice, o prefeito, e assumiu o filho do prefeito. Tanto é que todas as placas, acho que quem é de fora não entende, eu sempre inaugurava uma obra e escrevia Administração Adair Horácio, prefeito Tato Nunes. Então, eu fiquei sem vice. Aliás, o segundo mandato, o Fued renunciou, eu também terminei sem vice. Mas aqui, o que eu fico feliz, e eu citei hoje no meu pronunciamento, primeiro, no cemitério, comemorando 35 anos da morte do meu pai, eu esperava que fosse uma reunião muito mais fechada, pouca gente, não esperava que viesse tanta gente. A gente fica feliz pelo exemplo de vida que meu pai deu. Eu sou suspeito por ser filho, mas tantas pessoas que já falam dele, o que ele fez, o que ele pregou, que deixa a gente feliz. E retratou bem, que ele sempre quis a união de todos, o bem de todos, era um cara feliz, vivia bem com a vida, mas não gostava de ter briga, de ter inimigo político. Ele tinha adversário. Acabou a eleição, acabou, é um jogo. Você torce para o Corinthians, para o Palmeiras, acabou, não precisa ter guerra. E hoje aqui presente, o prefeito Vanderlei Márcio, o vice, que eu até nem citei porque eu não tinha visto, Luiz Fernando, o ex-prefeito Milton Nadir, o ex-prefeito Paulo Delgado, o Ney, que nas transições assumiu 2 vezes, os filhos, o Renato, filho do Adalto, e o Maurício, irmão, representando o Adalto, que também foi concorrente com meu pai, mas meu pai gostava muito. Então, essa união, a presença do Baleia Rossi, o presidente nacional do MDB, tem tanta coisa aí ocupada, fiz questão de vir,
numa homenagem tão simples assim, não era política, não era nada. E o Dimas Ramalho, que é o maior político que Itaquaritinga já teve, hoje presidente do TCE, que organizou essa festa e veio adesão com prefeitos de Bariri, o ex-prefeito de Cândido, vários vereadores e toda a classe política, além dos amigos, dos ex-funcionários. Fico muito feliz com essa recepção e a gratidão de que o que o meu pai fez possa servir de exemplo aí para os políticos e para a vida de Itaquaritinga. Maravilha. Com essas palavras do nosso amigo Tato Nunes, nós encerramos aqui essa homenagem aos 35 anos do Dr. Adair Nunes da Silva. Voltamos aí com outras informações.